A minha namorada mandou-me uma mensagem. Já não tenho a certeza se te amo. Respondi. Obrigado por esclareceres. Agora estou a sair com outra pessoa. A sua chamada desesperada. Cometi um erro. Mas eu já tinha seguido em frente. Eu e a Lúcia estávamos juntos há 2 anos, o tipo de relação em que eu pensava que estávamos a construir algo real enquanto ela aparentemente estava a conduzir uma experiência emocional elaborada com a minha paciência. Eu era programador numa startup tecnológica pequena em Lisboa, o tipo de gajo que acreditava que consistência e cuidado genuíno importavam mais do que gestos grandiosos. Embora a Lúcia tivesse passado a maior parte da nossa relação a fazer-me sentir como se essa filosofia fosse de alguma forma deficiente. Estava concentrado a fazer debug de um pedaço de código particularmente teimoso numa tarde de quinta-feira, o tipo de problema complexo que requeria foco absoluto, quando meu telemóvel vibrou com uma mensagem que mudaria tudo. Já não tenho a certeza se te amo, dizia, ali no meu ecrã como uma espécie de mina terrestre relacional disfarçada de conversa casual. A maioria dos gajos teria imediatamente ligado para ela, entrado em pânico, começado a elaborar alguma resposta desesperada sobre como podíamos resolver isso juntos, mas algo em mim simplesmente rebentou na direção oposta. Talvez fosse a maneira clínica como ela tinha entregue o que deveria ter sido uma confissão devastadora, ou talvez eu estivesse simplesmente cansado de ser manipulado, mas encontrei-me a escrever algo que me surpreendeu até a mim. Obrigado por esclareceres. Agora estou a sair com outra pessoa. Era uma mentira completa. Claro, eu nem sequer tinha olhado para outra mulher em 2 anos, quanto mais saído com uma, mas algo sobre a sua crueldade casual merecia uma resposta igualmente casual. O meu telemóvel começou a tocar em 30 segundos, a foto de contato da Lúcia a iluminar o meu ecrã com aquele sorriso radiante que de repente parecia menos genuíno e mais calculado. Diogo, o que queres dizer com estares a sair com outra pessoa? A sua voz tinha aquele tom de pânico que eu já tinha ouvido antes, normalmente quando as suas táticas de manipulação não funcionavam como ela esperava. Quero dizer exatamente o que disse, respondi, recostando-me na minha cadeira do escritório e vendo os meus colegas fingirem não estar a ouvir o que claramente estava a tornar-se num colapso relacional. Tu não tens a certeza se me amas, então encontrei alguém que tem. O silêncio que se seguiu foi fascinante de um ponto de vista psicológico. Eu conseguia praticamente ouvir o cérebro dela tentar recuperar o controle de uma conversa que tinha escapado completamente das suas mãos. Diogo, não podes estar a falar a sério. Precisamos de conversar sobre isto. Eu não quis dizer assim, gaguejou ela, a sua voz subindo de tom a cada palavra. Eu estava apenas a ser honesta sobre os meus sentimentos. Pensei que podíamos resolver isto juntos. E ali estava, o recuo que confirmava o que eu tinha começado a suspeitar. Esta não era uma confissão genuína sobre os seus sentimentos, era mais um dos seus testes destinados a fazer-me persegui-la, provar a minha devoção, implorar-lhe para ficar. Ela esperava que eu largasse tudo, corresse para a casa dela, e passasse a próxima semana a convencê-la de que a nossa relação valia a pena ser salva enquanto ela graciosamente me permitia reconquistá-la. Em vez disso, estava a receber a única resposta para a qual nunca se tinha preparado, completa indiferença aos seus jogos emocionais. Demasiado tarde para essa conversa, disse eu, vendo meu código compilar com sucesso pela primeira vez em todo o dia. Boa sorte a descobrir os teus sentimentos. Depois de desligar, fiquei ali a olhar para o meu monitor e percebi que este momento se tinha estado a construir há meses, talvez até anos. Através de um padrão cuidadosamente orquestrado de manipulação emocional que eu tinha estado demasiado investido para ver claramente. A Lúcia tinha este talento para criar crises relacionais sempre que as coisas ficavam demasiado confortáveis, como se precisasse constantemente testar o meu compromisso para provar o seu próprio valor. O primeiro grande incidente aconteceu cerca de 8 meses após o início da nossa relação, quando ela mencionou querer ver esta banda indie no Rock in Rio, Lisboa. E quando eu expliquei que os bilhetes custavam 300 euros cada e eu estava a poupar para um portátil novo para o trabalho, ela ficou em silêncio durante 3 dias antes de anunciar que estava a questionar se queríamos as mesmas coisas na vida. Entrei em pânico. Claro, estourei o cartão de crédito para comprar os bilhetes, e passei todo o fim de semana do festival a vê-la publicar stories no Instagram sobre ter o namorado mais incrível de sempre, enquanto eu comia a massa instantânea durante o mês seguinte para me recuperar financeiramente. Depois houve o desastre do Dia de Ação de Graças, quando eu tinha planeado passar o feriado com os meus pais no Porto como fazia todos os anos desde a faculdade, e ela de repente decidiu que isto era evidência de que eu não priorizava a nossa relação sobre a minha família.
Casais a sério constroem novas tradições juntos, disse ela, fazendo soar como se passar tempo com os meus pais fosse algum tipo de defeito de caráter. Quando sugere que ela podia vir comigo, ela alegou que a minha família fazia sentir-se mal-vinda, o que era completo disparate já que a minha mãe tinha literalmente perguntado quando é que eu a ia levar lá outra vez. A coisa toda escalou para esta conversa dramática sobre compromisso e planeamento futuro, terminando comigo a cancelar a minha viagem e a passar o dia de ação de graças no apartamento da amiga dela a comer peru comprado na loja enquanto ela agia como se me estivesse a fazer um favor enorme ao permitir-me provar a minha devoção. O padrão tornou-se tão previsível que eu comecei a manter um calendário mental de quando a próxima avaliação relacional surgiria. A cada 6 a 8 semanas, como um relógio, algo desencadearia a sua necessidade de criar drama e fazer-me lutar pela sua atenção, fosse questionando a nossa compatibilidade sexual, perguntando-se se éramos demasiado diferentes, ou sugerindo que talvez precisássemos de explorar outras opções para realmente apreciar o que tínhamos. Cada vez, eu entrava em modo de controle de danos, planeando encontros elaborados, escrevendo cartas sinceras, fazendo qualquer trabalho emocional que fosse necessário para restaurar a sua confiança em nós, enquanto ela graciosamente aceitava os meus esforços como uma rainha recebendo o tributo de um súbdito grato. Olhando para trás, percebi que ela me tinha treinado para ver a sua incerteza como uma crise que eu precisava resolver em vez de informação que eu deveria realmente considerar. E cada reconciliação bem-sucedida apenas reforçava sua crença de que podia desestabilizar a nossa relação sempre que quisesse mais atenção ou validação. O problema de contar uma mentira tão arrojada é que eventualmente tens de a manter, e na manhã de sexta-feira eu estava freneticamente a pesquisar no Google como criar conversas de texto falsas, enquanto bebia minha terceira chávena de café e questionava as minhas escolhas de vida. Descarreguei uma app de telemóvel temporário e passei o meu intervalo de almoço a criar uma namorada fictícia elaborada chamada Rita, completa com uma foto de perfil de namoro falsa que roubei de alguma conta aleatória do LinkedIn de uma morena gestora de marketing de Braga. A coisa toda parecia ridícula, mas eu estava comprometido agora, então comecei a enviar mensagens a mim próprio, conversas que pintavam a Rita como esta combinação perfeita de inteligente, engraçada e genuinamente interessada no meu trabalho. Basicamente tudo que a Lúcia nunca tinha sido. Acabei de ler aquele artigo que enviaste sobre aplicações de blockchain a Rita falsa enviaria, seguido da minha própria resposta sobre como era refrescante namorar com alguém que realmente se importava com os meus interesses. Eu estava a ficar bastante bom neste romance fictício quando a campainha do meu apartamento começou a tocar na manhã de sábado como se alguém estivesse apoiado nela. E eu soube imediatamente que era Lúcia porque ela sempre teve este talento para aparecer sem avisar sempre que queria apanhar-me desprevenido. Deixei-a subir ao meu apartamento em Alcântara. Em parte porque estava curioso para ver até onde ela levaria isto e em parte porque achei que era a altura de me comprometer completamente com a performance que tinha começado. Precisamos de falar sobre esta pessoa, Rita, anunciou ela, irrompendo na minha sala como se estivesse a conduzir algum tipo de investigação. O cabelo ainda desarrumado do que obviamente tinha sido uma noite sem dormir passada a perseguir as minhas contas de redes sociais em busca de evidências da minha alegada traição. Mostra-me o teu telemóvel, Diogo. Quero ver estas conversas. A audácia era quase impressionante, ela tinha terminado comigo por mensagem de texto 2 dias antes, e agora estava a exigir acesso às minhas comunicações privadas como se ainda tivesse algum tipo de direito sobre a minha vida amorosa. Entreguei-lhe o meu telemóvel com o fio de conversa falso aberto, vendo a cara dela passar por descrença, raiva, e algo que parecia mágoa genuína enquanto ela percorria o meu romance fictício cuidadosamente elaborado. Isto é impossível, disse ela, a sua voz ficando mais aguda e frenética a cada palavra. Tu não podias ter seguido em frente tão rapidamente. Ninguém segue em frente tão rapidamente. Foi então que ela perdeu completamente a cabeça, agarrando num dos meus discos de vinil vintage da estante e atirando-o pela sala onde se estilhaçou contra a parede, seguido de outro e outro até metade da minha coleção estar espalhada pelo chão de madeira em pedaços. 2 anos, Diogo. 2 anos e tu substituis-me em 48 horas como se eu não significasse nada para ti. Ela estava a chorar a sério agora. O tipo de lágrimas feias e desesperadas que me deviam fazer sentir culpado, exceto que eu estava demasiado ocupado a calcular o custo de substituição da minha coleção de discos destruída e a maravilhar-me com a ironia de alguém que me tinha acabado de deixar estar zangada por eu ter seguido em frente. Então ela fez algo que me surpreendeu até a mim, ligou para a irmã Carla no altifalante, ali mesmo na minha sala, aparentemente pensando que precisava de uma testemunha para minha traição. Carla,
precisas de ouvir isto. O Diogo tem andado a trair-me com uma mulher chamada Rita durante todo o tempo que estivemos juntos, soluçou ela para o telefone, segurando-o como se estivesse a apresentar evidências em tribunal. Houve uma longa pausa antes da voz da Carla vir através do altifalante, e quando ela finalmente respondeu, não foi com a indignação que a Lúcia claramente esperava. Espera, para aí, disse a Carla lentamente. Não me mandaste uma mensagem ontem a dizer que lhe tinhas dito que não tinhas a certeza se o amavas? O silêncio que se seguiu foi absolutamente devastador, a cara da Lúcia passando de raiva justa para pânico puro quando percebeu que a própria irmã não ia apoiar a sua narrativa. Isso é diferente, gaguejou a Lúcia. Eu estava a ser honesta sobre os meus sentimentos. Não esperava que ele imediatamente corresse atrás de outra pessoa. A resposta da Carla foi perfeita. Então tu podes estar incerta sobre amá-lo, mas ele não pode estar certo sobre seguir em frente? Lúcia, tu literalmente terminaste com ele. O que pensavas que ia acontecer? Depois da Lúcia sair do meu apartamento nesse dia, arrastando o vinil partido e orgulho ferido, pensei que talvez fosse o fim disto, mas tinha seriamente subestimado a sua capacidade para a guerra psicológica sustentada e manipulação de redes sociais. Em poucas horas, o feed do Instagram dela transformou-se neste museu cuidadosamente curado da nossa relação, apresentando fotos antigas nossas em vários marcos de Lisboa com legendas como "Às vezes as pessoas mais próximas de ti são as que mais te magoam" e 2 anos de amor, mentiras e lições aprendidas. Ela nunca tinha sido uma das citações inspiracionais durante a nossa relação real, mas de repente estava a publicar estas declarações filosóficas crípticas sobre masculinidade tóxica e manipulação emocional, claramente destinadas a pintar-me como algum tipo de manipulador mestre que tinha estado secretamente a trair a sua confiança durante anos. A parte mais impressionante foi como ela conseguiu fazer-se parecer a vítima enquanto simultaneamente admitia que me tinha deixado. Cada post estava redigido de forma suficientemente ambígua para que observadores casuais assumissem que eu tinha sido o único a fazer algo de errado. Ela começou a partilhar artigos sobre gaslighting e abuso narcisista com comentários pontuais sobre como algumas pessoas vão fazer-te questionar a tua própria realidade, o que era particularmente rico vindo de alguém que tinha passado 2 anos a fazer-me sentir como se as minhas expectativas perfeitamente razoáveis para uma parceria fossem na verdade defeitos de caráter. Mas a campanha de redes sociais foi apenas o ato de abertura. O verdadeiro espetáculo começou quando ela começou a criar contas falsas de Instagram para monitorizar a minha atividade online, que eu só descobri quando notei os mesmos nomes de perfis genéricos a dar like em posts de há meses e a seguir várias das minhas colegas de trabalho. Ela fazia capturas de ecrã das minhas interações com mulheres do trabalho, comentários inocentes sobre as suas conquistas profissionais ou fotos de grupo de eventos da empresa e de alguma forma transformava-os em evidência do meu alegado padrão de infidelidade, enviando-os a amigos mútuos com teorias elaboradas sobre há quanto tempo eu tinha estado a construir a minha estratégia de saída. A perseguição digital evoluiu para vigilância física quando ela começou a aparecer em lugares por Lisboa onde sabia que eu estaria, sempre com o telemóvel a gravar como se estivesse a recolher evidências para algum caso judicial futuro. A minha cafetaria favorita no Príncipe Real tornou-se interdita quando ela acampava lá com o portátil, posicionado estrategicamente para me apanhar em flagrante de qualquer traição fictícia que estivesse a construir, forçando-me a pedir alcovardamente o meu café para levar enquanto ela filmava toda a interação e a publicava na sua story do Instagram com legendas sobre proteger-te de pessoas tóxicas. Ela invadiu as minhas sessões de escalada, sentando-se na área de visualização com o telemóvel apontado para mim enquanto eu tentava focar-me em não cair da parede, criando esta atmosfera incrivelmente desconfortável onde toda a gente conseguia sentir a tensão, mas ninguém sabia exatamente o que estava a acontecer. A noite semanal de quiz no meu bar habitual tornou-se esta performance surreal onde ela aparecia com amigos diferentes de cada vez, sempre sentada suficientemente perto para ouvir as nossas conversas mas suficientemente longe para manter negação plausível sobre o seu comportamento de perseguição. Os meus companheiros de equipa começaram a perguntar se eu queria encontrar um novo local, mas recusei deixar que ela controlasse a minha vida social juntamente com tudo o resto que estava a tentar manipular. A parte mais eficaz da sua campanha foi como ela conseguiu transformar o nosso grupo de amigos mútuos em participantes involuntários na sua narrativa sobre a minha suposta traição, contactando pessoas com capturas de ecrã cuidadosamente editadas e memória seletiva sobre a história da nossa relação. Eu sempre pensei que havia algo estranho na rapidez com que ele seguiu em frente, ela dizia-lhes, convenientemente deixando de fora a parte onde ela tinha iniciado o término com aquela mensagem casual sobre não ter a certeza se me amava.
Ela pintou esta imagem elaborada de uma relação onde eu tinha sido emocionalmente indisponível e secretamente a construir ligações com outras mulheres, usando cada interação normal que eu tinha tido com amigas ou colegas de trabalho como evidência do meu padrão de decepção. Os amigos começaram a aproximar-se de mim com estes olhares preocupados, perguntando se eu estava bem e se queria falar sobre o que realmente tinha acontecido entre nós, claramente tendo sido alimentados com alguma versão dos eventos onde eu era o vilão e ela era a vítima inocente do meu esquema elaborado de manipulação emocional. A situação atingiu um novo nível de absurdo quando recebi uma chamada de alguém chamada Inês que se apresentou como amiga terapeuta da Lúcia e queria discutir curar a ligação traumática entre nós através de mediação profissional. A Lúcia tem estado realmente a lutar com a maneira como as coisas terminaram, explicou a Inês naquele tom excessivamente compassivo que profissionais de saúde mental usam quando estão a tentar soar objetivos enquanto claramente já escolheram lados. Ela sente que há questões não resolvidas que precisam ser abordadas para o bem-estar emocional de vocês dois. Quase me ri da linguagem clínica sendo usada para descrever o que era essencialmente a incapacidade da Lúcia de aceitar que as suas táticas de manipulação finalmente tinham falhado. Mas educadamente recusei a oferta de aconselhamento de casais e sugere que a Lúcia podia beneficiar de terapia individual. A ironia de toda a situação tornou-se ainda mais pronunciada quando conheci uma mulher real chamada Rita na livraria Bertrano Chiado, onde eu tinha ido para escapar ao drama e encontrar alguma paz entre as pilhas de romances e manuais técnicos. Ela estava a folhear a seção de psicologia, o que parecia apropriadamente simbólico, e quando começamos uma conversa sobre o livro que ela estava a segurar, algo sobre terapia cognitivo-comportamental, encontrei-me a explicar a minha situação atual de uma maneira que a fez explodir a rir. Então criaste uma namorada falsa para te vingares da tua ex-manipuladora, e agora ela está a contratar terapeutas para te reconquistar, disse a Rita, os olhos brilhantes de divertimento. Isso é ou a coisa mais ridícula que já ouvi ou a experiência psicológica acidental mais brilhante no namoro moderno. Ela era designer gráfica freelancer, realmente chamada Rita, com este sentido de humor refrescante sobre o absurdo humano que fez a sua oferta para participar no meu romance fictício parecer menos loucura e mais como arte performativa colaborativa. Começamos a encontrar-nos para cafés pela cidade, inicialmente apenas como amigos que achavam toda a situação divertida, mas havia definitivamente algo genuíno a desenvolver-se entre nós que não tinha nada a ver com a Lúcia ou vingança ou provar qualquer ponto. A Rita entendia o meu trabalho, fazia perguntas atenciosas sobre os meus projetos, e nunca uma vez me fez sentir que precisava justificar as minhas escolhas de carreira ou pedir desculpa por ser ambicioso, o que já era uma melhoria massiva sobre a minha experiência de relação anterior. Toda a farsa podia ter continuado indefinidamente se a Lúcia não tivesse descoberto através da nossa rede de amigos mútuos que a Rita era realmente real, o que a mandou numa espiral completa de raiva e desencadeou o que só podia ser descrito como um colapso público no farmácia no Príncipe Real quando ela nos confrontou durante o que deveria ter sido um jantar tranquilo. Tu deve ser a Rita, anunciou a Lúcia, aparecendo na nossa mesa como algum tipo de anjo vingador de namoradas rejeitadas, a sua voz alta o suficiente para atrair a atenção das mesas circundantes. Eu sou a Lúcia, a verdadeira namorada do Diogo, e precisamos de discutir que tipo de pessoa destrói uma relação que estava apenas a passar por uma fase difícil. A Rita lidou com o confronto com compostura notável, calmamente explicando que me tinha conhecido depois da Lúcia já ter terminado a relação deles, mas a Lúcia estava além da razão nesse ponto, exigindo saber há quanto tempo tínhamos estado a ter um caso pelas costas, e acusando a Rita de ser uma destruidora de lares que me tinha roubado. A cena escalou quando a Lúcia começou a chorar alto sobre ser traída e abandonada, atraindo olhares de outros comensais e forçando o gerente do restaurante a pedir-nos a todos para sair, o que resultou numa proibição temporária de um dos melhores restaurantes de Lisboa e a Rita ter o seu primeiro gosto real do drama para o qual se tinha inscrito. As consequências foram ainda mais satisfatórias quando a Inês me ligou alguns dias depois, não para oferecer mais aconselhamento de casais, mas para se desculpar por se ter envolvido sem entender a situação completa. Tenho estado a falar com a Lúcia mais extensivamente, disse ela, o seu tom profissional visivelmente mais frio que antes. Estou a perceber que ela pode ter apresentado uma versão algo distorcida das dinâmicas da vossa relação. Não acho que mediação de casais seja apropriada aqui, acho que a Lúcia precisa de trabalhar algumas questões individuais sobre apego e comunicação antes de estar pronta para qualquer tipo de aconselhamento relacional. Mesmo quando pensei que a campanha de assédio da Lúcia tinha atingido o pico da criatividade.
Ela descobriu novas maneiras de escalar a situação direcionando a minha vida profissional, começando com chamadas telefônicas para minha startup e fingindo ser vários fornecedores e clientes com queixas sobre o meu desempenho no trabalho. O meu chefe chamou-me de parte depois da terceira chamada nessa semana, uma expressão confusa na cara enquanto explicava que alguém alegando ser do nosso principal fornecedor de Austin tinha ligado para relatar que eu tinha sido inapropriadamente agressivo, durante uma conversa de ticket de suporte que nunca tinha realmente acontecido. O estranho é, disse ele, coçando a cabeça, quando liguei de volta para acompanhar, eles não tinham qualquer registro de qualquer queixa e disseram que ninguém com esse nome trabalhava lá. Tornou-se claro que a Lúcia estava sistematicamente a ligar para todas as empresas listadas na página de parceiros do nosso website, usando nomes falsos e histórias elaboradas sobre o meu alegado comportamento não profissional, forçando os meus colegas a desperdiçar tempo a investigar incidentes fictícios e a defender a minha reputação a terceiros confusos. A nossa gestora de RH envolveu-se depois da quinta queixa fraudulenta, documentando cada chamada e ajudando-me a apresentar uma queixa de assédio na Polícia de Segurança Pública, o que se sentiu tanto validante como surreal ter de envolver as autoridades porque a minha ex-namorada não conseguia aceitar que eu tinha seguido em frente da sua manipulação emocional. O polícia que tomou a minha declaração pareceu não se surpreender com a situação, explicando que assédio no local de trabalho por parceiros românticos rejeitados era infelizmente comum e que eu devia começar a documentar tudo para uma potencial ordem de restrição. A retaliação da Lúcia pela queixa policial foi rápida e vingativa. Ela criou múltiplas contas falsas do Glassdoor e inundou as avaliações da minha empresa com acusações detalhadas sobre o meu suposto padrão de comportamento inapropriado com colegas femininas, alegando que eu era um processo judicial de assédio sexual à espera de acontecer e que as políticas de RH da empresa eram inadequadas para proteger mulheres de funcionários predadores. As avaliações eram sofisticadas o suficiente para incluir detalhes específicos sobre o layout do nosso escritório e cultura da empresa que ela tinha apanhado durante as poucas vezes que tinha visitado, fazendo-as parecer credíveis a qualquer um que não soubesse o contexto completo do nosso drama pessoal. O meu chefe foi forçado a abordar a situação legalmente quando clientes potenciais começaram a perguntar sobre as avaliações preocupantes durante chamadas de vendas, e o advogado da nossa empresa aconselhou prosseguir com um caso de difamação para proteger tanto a minha reputação como o negócio da campanha maliciosa da Lúcia. A audiência da ordem de restrição transformou-se na vindicação mais satisfatória que eu podia ter imaginado quando as próprias evidências da Lúcia completamente falharam, revelando a extensão da sua perseguição digital de maneiras que me chocaram até a mim. Ela tinha trazido impressões do que alegava serem as minhas mensagens de texto ameaçadoras, mas eram obviamente capturas de ecrã adulteradas que contradiziam os timestamps reais das mensagens de maneiras que a faziam parecer incompetente ou deliberadamente enganosa. Mais condenatório foi o seu registro detalhado das minhas atividades diárias, que ela aparentemente tinha estado a rastrear através de um AirTag escondido que tinha colocado no meu carro meses antes, completo com timestamps e localizações que revelavam um nível obsessivo de vigilância que foi muito além do comportamento normal pós-término. Ela tinha criado folhas de cálculo elaboradas documentando os meus movimentos, a minha atividade de redes sociais e as minhas interações com outras pessoas, apresentando-as ao juiz como evidência do meu comportamento errático e suspeito, enquanto completamente falhava em reconhecer que elas na verdade demonstravam a sua própria campanha de perseguição descontrolada. A reação do juiz foi imediata e decisiva, não só concedeu a ordem de restrição, mas ordenou a Lúcia para frequentar sessões de aconselhamento obrigatório e pagar as minhas despesas legais, explicando que o seu comportamento representava um padrão claro de assédio que precisava intervenção profissional antes de escalar mais. Olhando diretamente para Lúcia com desaprovação óbvia, ele explicou que a evidência que ela tinha apresentado sugeria comportamento de perseguição sistemático que era tanto ilegal como profundamente preocupante, e que o nível de vigilância que ela tinha mantido sobre as minhas atividades diárias estava muito além do que qualquer pessoa razoável consideraria contato pós-relação aceitável. 6 meses depois, a minha vida tinha se transformado de maneiras que eu não podia ter imaginado quando a Lúcia primeiro enviou aquela mensagem manipuladora sobre não ter a certeza se me amava. Eu e a Rita estávamos genuinamente a namorar agora, tendo evoluído da nossa performance arte de romance falso inicial para algo real e substancial que nos surpreendeu a ambos com a sua progressão natural. O que tinha começado como a sua disposição divertida para me ajudar a manter uma relação fictícia tinha se desenvolvido na parceria mais honesta e apoiante que eu alguma vez tinha experienciado, construída em compatibilidade real em vez de manipulação emocional e jogos de poder.
Ela inicialmente tinha achado toda a situação divertida de uma perspectiva antropológica, estudando o comportamento da Lúcia como um estudo de caso fascinante em disfunção de namoro moderno, mas à medida que passávamos mais tempo juntos, ela começou a genuinamente importar-se comigo de maneiras que não tinham nada a ver com o drama que nos trouxe juntos. Eu tinha me mudado para um apartamento melhor em Marvila, mais perto do trabalho e num bairro que se sentia mais como a vida adulta que eu queria construir, com espaço real para um escritório em casa e uma varanda onde eu e a Rita podíamos beber café nas manhãs de fim de semana enquanto planeávamos caminhadas ou discutíamos os livros que estávamos a ler juntos. A promoção para programador sênior tinha acontecido depois do lançamento bem-sucedido da app da nossa startup, o que me deu tanto a segurança financeira como a confiança profissional que me tinha faltado durante a minha relação com a Lúcia, quando constantemente me sentia como se precisasse pedir desculpa pelas minhas escolhas de carreira ou justificar os meus projetos ambiciosos a alguém que os via como obstáculos aos seus planos sociais. A Rita, na verdade, ficava entusiasmada com o meu trabalho, fazendo perguntas atenciosas sobre o nosso processo de desenvolvimento e celebrando as minhas vitórias de maneiras que me faziam lembrar por que tinha escolhido este caminho de carreira, em vez de tratar o meu sucesso profissional como algo que tirava a atenção das suas necessidades pessoais. O encerramento que tinha estado inconscientemente à espera veio de uma fonte inesperada quando a Carla, irmã da Lúcia, me ligou numa noite de quinta-feira para se desculpar pelo comportamento da irmã e fornecer uma atualização que foi tanto satisfatória como estranhamente triste. Queria que soubesses que a Lúcia está realmente em terapia agora, explicou a Carla, a sua voz carregando o cansaço de alguém que tinha estado a lidar com drama familiar durante meses. Terapia a sério, não apenas o aconselhamento de crise que o tribunal ordenou. Ela está a namorar com alguém novo, e pela primeira vez desde que a conheço, ela está realmente a reconhecer que o comportamento dela na vossa relação foi manipulador e destrutivo. A Carla continuou a explicar que a Lúcia tinha passado semanas em sessões de terapia a dissecar os padrões de manipulação emocional que tinha usado durante a nossa relação, finalmente aceitando que a sua necessidade constante de criar crises e testar o meu compromisso tinha sido uma maneira de evitar intimidade genuína enquanto mantinha controle sobre a dinâmica relacional. Ela disse algo interessante na semana passada, continuou a Carla. Disse a terapeuta que percebe agora que nunca esteve realmente incerta sobre amar-te, ela estava incerta sobre se merecia ser amada sem ter de constantemente provar o seu valor através de drama e manipulação. A ironia era quase perfeita, a confissão casual da Lúcia sobre não ter a certeza se me amava tinha sido o catalisador que eu precisava para descobrir como era estar com alguém que estava absolutamente certa sobre querer construir uma vida juntos. A Rita nunca me fazia questionar o meu valor ou perguntar se eu era suficiente. Em vez disso, ela fazia-me sentir como se eu fosse exatamente a pessoa que ela tinha estado à espera de encontrar. Alguém que valorizava consistência e ligação genuína sobre gestos grandiosos e montanhas russas emocionais. Fico contente que ela esteja a receber ajuda, disse eu honestamente a Carla, olhando pela minha sala onde a Rita estava a ler no sofá, os pés encolhidos debaixo de si, completamente absorta em algum livro de psicologia que provavelmente levaria a outra conversa fascinante sobre comportamento humano e dinâmicas relacionais. E fico contente que tenhas ligado para me informar, mas estou exatamente onde preciso de estar agora.